E aí, beleza pura sem mistura, Dandan na área, passando hoje para fazer uma reflexão rápida nessa jornada da prosperidade sobre orçamento familiar. Você tem um? Antes de prosseguir, curta, comente, compartilhe, se fizer sentido para você. Creio que a relevância desse assunto é de fundamental importância para que nós consigamos juntar dinheiro, que nós consigamos fazer com que o nosso dinheiro renda, que a gente consiga ver o resultado do nosso dinheiro, ver o nosso dinheiro acumulando. E com isso, tenhamos condições de satisfazer os nossos desejos, os nossos anseios, adquirir bens. É para isso que o dinheiro serve, é para proporcionar-nos mais conforto, mais alegria, mais satisfação. Caso contrário, não teria sentido que nós trocássemos o nosso tempo por dinheiro, que nós trocássemos o nosso esforço, o nosso empenho, o nosso conhecimento, as nossas habilidades, capacidades e potencialidades por dinheiro. Dizer que o dinheiro não é importante é tolice, porque tudo, ou quase tudo, gira em torno do dinheiro. E o dinheiro é sim um facilitador, é uma pavimentação de vias para aquisição de bens, serviços e satisfação pessoal. Portanto, é importante que saibamos cuidar do nosso dinheiro. E essa jornada da prosperidade, o meu objetivo maior é trazer clareza quanto a isso para possibilitar que você saiba valorizar o seu dinheiro, que você possa viver uma vida melhor, uma vida plena, plena em todos os sentidos. E ao ser pleno economicamente falando, favorece em muito os outros pontos da vida. Favorece os relacionamentos, favorece relacionamentos familiares, conjugal, pai e filho, né? E tanto no grau ascendente quanto descendente, questão social, de amigos, de realização de hobbies, de viagens, entre outras coisas, de poder servir ao outro materialmente falando, de poder adquirir cursos, livros, coisas que possam agregar na sua evolução, no seu crescimento pessoal e intelectual. No profissional, o dinheiro vai te dar uma realização, possibilitando uma melhora na sua produtividade, porque essa satisfação é fruto, né, ou é reflexo do seu contentamento ou do seu reconhecimento, ou grau de reconhecimento pelo trabalho realizado. Então, isso massageia o ego e faz com que você se sinta cada vez mais motivado a realizar grandes feitos, a fazer a diferença no seu meio. Então, esse grau de satisfação proporcionado pelo dinheiro, ele vai sim favorecer a sua satisfação. Agora, é tudo? Não pode ser balizado em tudo. É bíblico dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro e não o dinheiro. O dinheiro não é mal, o dinheiro é simplesmente uma representação criada pelo ser humano para transações, troca de bens e serviços. Portanto, dinheiro não é bom nem ruim. Dinheiro é apenas uma representação numérica, monetária, apenas para figurar transações. Dinheiro não substitui pessoas.
Dinheiro não substitui vidas. Existem coisas que dinheiro não compra. Saúde, uma delas. Além de tantas outras coisas. Portanto, o dinheiro não é tudo, mas ele favorece muita coisa e ele traz para nós um conforto, uma segurança, uma estabilidade, uma sensação de merecimento, uma sensação de completude, de valor. Valor agregado às nossas habilidades e capacidades. Por isso é importante que nós saibamos dar valor ao que é nosso, ao fruto do nosso trabalho, que é o nosso dinheiro. Você valoriza o dinheiro que tem? Você valoriza o fruto do seu trabalho? Já parou para pensar nisso? Por isso é importante que nós tenhamos clareza quanto à fonte dos nossos rendimentos, que é o nosso trabalho. No trabalho, qual é o meu grau de satisfação? O meu trabalho é trabalhoso? É pesado? É um clima tenso que mina a minha energia? Que eu fico louco para chegar sexta-feira, para não ter que ver meus colegas de trabalho, para não ver o meu ambiente de trabalho, para ficar livre do meu trabalho? Você vive essa realidade? O seu trabalho é aquele que não estimula você a ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor? É aquele trabalho que não te dá tesão nenhum, que não te enche de energia, de alegria? É morno. Morno. Só para cumprir tabela. Você vai só para bater ponto. Vai tudo no automático. É essa a sua realidade? Ou você está dentre os poucos que têm o privilégio de sentir-se energizado com o seu trabalho e seja domingo, seja segunda, seja quarta, seja sábado, seja sexta, seja o dia que for, é o mesmo dia. Por quê? Porque trabalhar é uma alegria. Não se sente o peso do trabalho, porque o trabalho é algo que gera uma satisfação, uma realização, uma completude. Aí há quem diga o seguinte: o seu trabalho é aquilo que, mesmo que você não recebesse um centavo, você faria? Aí entra uma outra questão. Ninguém vive sem dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. Só que, às vezes, esses conceitos são colocados assim, ou jogados muito de forma jogada mesmo, né? E gera reflexões muitas que as pessoas nem sempre param para observar ou refletir da forma mais adequada. Então, por exemplo, lógico que como ninguém vive sem dinheiro, o seu trabalho tem que te dar uma paga suficiente ou à altura daquilo que você produz. Só que quando se diz assim, o seu trabalho é aquele que você gostaria de fazer sem que você recebesse um centavo para isso? Bom, se eu tivesse uma outra fonte de renda, pode ser que eu faria isso. Existem inúmeros profissionais que a gente sabe e vê vibrando na veia o sentimento de completude com o que faz. E esse sim faria sem receber um centavo. Porque a descoberta do propósito faz com que a pessoa tenha essa motivação, que ela transcende muitas vezes o racional. Por quê? Porque ela é algo que vem do fundo do coração. É algo que
queima por dentro e por isso a pessoa tem que transbordar. E quando faz isso com excelência, muitas vezes o retorno econômico é inegável. Ele é um mero desdobramento da excelência. Contudo, é importante termos em mente que consistência vem antes de excelência. É preciso ter consistência no que faz, buscar ser o melhor que faz sempre, para que, com isso, você consiga ser o melhor. Então, no orçamento familiar, não é muito diferente. Então, nós temos que valorizar a nossa fonte de renda, que é o nosso trabalho, e valorizando a nossa fonte de renda, que é o nosso trabalho, a gente começar a policiar os nossos gastos. E aí, lá atrás, já disse, certa vez, num outro vídeo, que o controle de ganhos e gastos é uma planilha que se faz bem objetiva. Eu mostrei, inclusive, um caderninho que eu uso, compra-se em qualquer papelaria, que é o movimento de caixa, que nele você faz o controle de entradas e saídas. Se quiser usar ele só para controlar saídas, tá beleza, tá muito bom. Se não quiser, pega uma folha, um papel A4, um rascunho qualquer e anota lá todos os gastos diariamente. Eu costumo anotar, inclusive, um pão que eu compro na padaria, uma bala que eu compro. Por que isso? Um cafezinho que eu tomo. Por quê? Porque eu preciso saber para onde o meu dinheiro está indo. E a partir do momento que eu tenho o controle dos meus gastos, eu consigo mensurar o que é desnecessário, o que está além da conta, para que eu enxugue os meus gastos, enxugue o meu orçamento mensal e, a partir daí, eu tenha clareza de entender quais são os meus gastos necessários. Bom, então, nesse primeiro momento aqui de orçamento familiar, e aí eu já lanço um desafio para você sobre fazer um exercício hoje, quanto à questão do seu orçamento. Quanto eu ganho e quanto eu gasto, quanto eu preciso para viver. E nesse sentido, eu tenho que pensar o seguinte: se eu ganho R$1.000, por exemplo, vou fazer aqui para a conta ficar redonda e facilitar a compreensão. Se eu ganho R$1.000, eu gasto 1.000, 1.100, 900. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, obviamente a conta não vai fechar nunca. Então eu tenho duas opções. Primeira, aumentar minha renda. Existe possibilidade disso? Existe. Como? Um novo emprego, desenvolver novas habilidades, desenvolver uma atividade extra além do seu trabalho. E isso é possível. Do dia para a noite, sem fazer nada? Não, exige esforço. Tem que pagar o preço. A questão é, você quer o bônus, suporte o ônus. Como eu costumo dizer, as pessoas veem as pingas que a gente bebe, mas os tombos que a gente leva ninguém vê. Então, o esforço que você faz para dormir menos, para estudar mais, para trabalhar mais, dedicar-se mais àquilo que você faz, plantando as suas sementes, cuidando da terra, regando, adubando, para que a sua colheita seja farta, muitos não veem esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que leva tempo. Qual é esse tempo? Vai depender de pessoa para pessoa, de atividade para atividade, mas via de regra não se consegue uma excelência do dia para a noite. Você pode conseguir isso raramente de um ano para o outro, ou você vai levar 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas é preciso começar, é preciso agir. E nesse orçamento familiar, se você ainda não fez, está sendo negligente, está sendo displicente. E ser displicente, ser negligente quanto ao que é seu, quanto ao seu esforço, delegar
o cuidado de determinadas coisas para o outro, delegar o cuidado do seu dinheiro para o outro, delegar o cuidado da sua família para outro? É isso que você quer? É isso que você deseja para você? Se não, tome uma decisão. Reaja e haja. Faça, aconteça. Nós temos na cultura latino-americana um conceito de ganhar dinheiro. Eu venho estudando há algum tempo já e venho melhorando a minha performance, tanto em termos efetivos econômicos, quanto em termos intelectuais de conhecimento, e plantando as minhas sementes, cuidando da terra e regando, para que o meu plantio, aliás, para que a minha colheita, né, seja farta e abundante. É esse o meu projeto. Tenho conseguido muitas coisas, já colhendo bons frutos do que plantei lá atrás, e eu estou, assim como uma espiga de milho, que você planta ali 2, 3 grãos de milho, que vai nascer um pé de milho, e desse pé de milho vai nascer 2 a 3 espigas, e cada espiga com um monte de grãos que podem ser replantados. É esse o meu objetivo, é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho buscado, é isso que eu quero para você. Então, peguemos um pé de milho, a plantação de milho, como exemplo da nossa prosperidade, da jornada da prosperidade. E com isso, dentro do orçamento familiar, a gente pode perfeitamente usar essa metáfora, usar esse paralelo, para que a gente possa compreender melhor e prosperar nas nossas empreitadas. E no orçamento familiar é preciso pegar o que é as despesas necessárias ou os seus gastos essenciais necessários para a sua mantença, para a sua sobrevivência, como, por exemplo, aluguel, condomínio, prestação de casa, água, luz, telefone, internet, quantos são, o que pode ser ou não cortado, açougue, sacolão, supermercado. O que é ou quais são as suas despesas mensais? Quanto você precisa? E aí trago aqui um paralelo meu. Eu gosto muito de tomar uma cervejinha e sempre comprava cerveja. Não sou muito de sair para ir para bares e tal. Por quê? Porque eu gosto de estar onde a minha família está. Então, gosto de tomar uma cervejinha em casa, onde minha esposa esteja, minhas filhas, enfim. E nesse sentido, comprar uma cerveja no supermercado sai bem mais em conta do que ir para um bar. Ah, mas aí você está perdendo a confraternização. Não, não que eu não vá. Não que eu não vá. A questão é que as minhas prioridades são outras. E nesse sentido eu procuro unir o útil ao agradável. E aí eu procuro controlar. Eu estabeleci um limite de gastos com bebida por mês. Eu não posso gastar mais do que aquilo. E se eu não conseguir controlar aquilo, eu preciso me punir. Assim como fiz. Ultrapassei o meu limite, cortei geral. Cortei geral por quê? Porque o meu limite foi ultrapassado. E o que eu fiz como uma forma de mudar a minha mentalidade, mudar os meus hábitos, substituindo o meu hábito de beber cerveja em casa para uma outra coisa que pudesse ser produtiva e que pudesse me proporcionar uma melhor performance nos resultados que eu desejo, principalmente financeiros. O que eu fiz? Me impus parar de beber por um tempo e, mês a mês, o que eu havia destinado como limite de gastos para a bebida,
eu reverto em doações, em cesta básica ou em um outro tipo de doação para beneficiar pessoas que precisam verdadeiramente de ajuda. Então, faço isso através de organizações sérias que têm um critério de avaliação com as famílias beneficiadas e, através disso, eu faço doação de cesta básica, desse valor. Por quê? Porque eu estabeleci que aquele valor era para essa finalidade. Eu não consegui cumprir aquilo ali, então eu vou me punir. Me punir como? Deixando de destinar aquele gasto para a finalidade que eu havia colocado anteriormente. E aí substituir os meus hábitos. Então já estou há um tempo sem ingerir bebida alcoólica. Porque eu me impus isso. E se eu perder para uma cerveja, eu vou ganhar de quem? Eu preciso me policiar, eu preciso me controlar, eu preciso ter domínio sobre a minha vida. Afinal de contas, tudo aquilo que eu vivo é fruto das minhas decisões, das minhas escolhas, e todas as escolhas têm uma consequência, sejam elas quais forem. Então, trazendo aqui a noção de orçamento familiar, é importante que nós comecemos a estabelecer limites de gastos, controle de gastos, saber o percentual que eu gasto para uma coisa ou para outra, e é um processo de aprendizado, certo? Por quê? Porque quando eu estabeleço uma jornada, uma caminhada de prosperidade, estabeleço metas, objetivos, defino os conceitos a serem alcançados, estabeleço com clareza onde eu quero chegar, como eu quero chegar, eu preciso ter um mecanismo de controle, de métricas, de medir a minha evolução. Porque se eu não sou prudente e diligente o suficiente para controlar aquilo que eu estou fazendo, se eu vou levando a esmo, eu não vou obter sucesso. Eu não vou chegar ao meu estado desejado, não vou satisfazer o meu ego, não vou me realizar. Por quê? Sucesso é uma evolução contínua. Se eu me movo, se eu movimento com a vida, a dinâmica da vida, a prosperidade da vida, que é algo natural, eu preciso evoluir. E essa evolução, na minha concepção, é um sucesso. A minha riqueza pessoal, familiar e financeira consiste em ser no mínimo 1% melhor a cada dia. Melhor nos relacionamentos, com mais amor, com mais alegria, com mais respeito. Tudo isso é uma progressão, é uma evolução, é uma construção que precisa estar atento na base. Na base. De onde vem isso? São princípios. E eu preciso valorizar o que eu tenho em mãos e ser grato por isso. Então eu tenho que ser grato pela minha vida, ser grato pela minha saúde, ser grato pela minha família, ser grato pelos meus bens, ser grato pelo meu trabalho, ser grato pela minha remuneração, ser grato pelas minhas amizades, ser grato por tudo que eu tenho. Só que eu preciso estar sempre atento a tudo que eu tenho vivido. Porque nós somos a média das pessoas com as quais mais convivemos. Estudos já provaram isso. Então, se nós somos a média das pessoas com as quais mais vivemos, nós temos que nos ater aos resultados que desejamos.
as pessoas que nós mais relacionamos, elas tendem a favorecer ou a dificultar a conquista dos meus objetivos? Se elas tendem a dificultar, eu não preciso me tornar inimigo dessas pessoas, mas eu posso diminuir a frequência de contato com essas pessoas e procurar um ciclo mais efetivo que me favoreça a obtenção dos meus resultados. E dentro dessa construção de orçamento familiar, pessoas que são mais comedidas, menos perdulárias, menos gastonas, né, ou menos consumistas, se é que eu posso assim dizer, melhor para favorecer o meu resultado. Então, dando o meu exemplo, voltando ao meu exemplo, por exemplo, da cerveja, que eu poderia ir a bares com amigos para beber cerveja e tal, e eu preferia fazê-lo em casa. Por que isso? Porque eu estabelecia uma rotina de gastos menores para o meu bem-estar, para satisfação de um prazer momentâneo meu, que era tomar uma cervejinha. Então, é importante que nós comecemos a nos acautelar, nos policiar em relação a isso. E fazer um orçamento familiar exige disciplina, exige dedicação, exige decisão, e é um aprendizado contínuo. É um exercício que nós temos que fazer. É um treino, sempre. Quando eu consigo aplicar isso cotidianamente na minha vida, quando eu construo esse hábito de fazer o meu controle orçamentário dia a dia, semana a semana, quinzena a quinzena, mês a ano, eu consigo ter clareza da minha evolução. Eu consigo ter clareza do que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar e como eu posso melhorar. Isso faz com que eu consiga juntar dinheiro, faz com que eu consiga plantar boas sementes, regar e adubar a terra de forma correta, que ela possa produzir os bons frutos que eu desejo. E quando a gente começa a construir esse hábito, isso vai gerando de forma contínua, vai gerando competências e habilidades que nós vamos desenvolvendo, simples, mas eficaz, muito eficaz. E nesse sentido, no conceito que eu havia dito anteriormente, que nós latino-americanos temos o hábito de dizer que vamos ganhar dinheiro, na verdade não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro, porque você está trabalhando, você está fazendo, está produzindo, e produzir é fazer. Toda linha de produção está fazendo algo. Então, quando eu produzo um trabalho, seja ele intelectual, seja ele braçal, é uma produção. Eu estou fazendo. É uma troca de tempo por dinheiro? Mas é porque o seu tempo está sendo trocado por produção. E pela produção você recebe o seu dinheiro. É uma troca de bens e serviço. Uma troca de moeda, é uma representação. Por isso o dinheiro não é bom nem ruim. Ele vai depender de quem o tem vai fazer, porque ele é um potencializador de caráter, ele vai pavimentar a via para favorecer aquilo que você já é com muito mais força. Então, se você é produtivo, vai ser mais, se é bom, vai ser mais, se você é generoso, vai ser mais, se você é honesto, vai ser mais, se é desonesto, vai ser mais, se é corrupto, vai ser mais, se é sem vergonha, vai ser mais. Simples assim. Pode parecer louco, mas é aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, de atos em atos, você realiza grandes feitos.
de moeda em moeda junta-se grandes fortunas. Então, fazer dinheiro é isso. Ganhar dinheiro ganha-se também. É mais difícil, obviamente, mas é possível. Só que nesse conceito de orçamento familiar, eu quero de forma objetiva trazer para você um mecanismo de gerar uma métrica, uma medida de controle. E a minha sugestão é, dentro dessa divisão, estabeleça aí um percentual para os seus gastos necessários. Primeiro, meça, né? Faça aí um controle de gastos para saber exatamente o que é que você gasta e qual o percentual do seu salário você gasta. E aí, dentro disso, é importante que você tenha aí uma reserva dos seus ganhos que não podem ser mexidas. Por exemplo, 10%. Se você ganha 1.000, no nosso exemplo, vai reservar R$100 para juntar todo mês. Juntar, investir. Investir em quê? Que seja na poupança. Lógico que a poupança hoje não é o melhor lugar para se juntar dinheiro. Até porque você perde poder de compra, vai nessa inflação meio louca, mas você vai juntando dinheiro. Vai juntando. Se quiser, junta no bolso. Mas é importante que você vá guardando 10% e comprometa o seu orçamento com 90% da sua remuneração. Porque quando você menos se der conta, ao longo de um ano você vai ter juntado o correspondente ao que você ganharia num mês. Pensa, se você ganha 1.000, depois de 12 meses você vai ter 1.200. É um pouco mais em termos de número, mas talvez em poder de compra seja quase a mesma coisa de um mês de salário. Então, se você consegue fazer esse exercício, esse dinheiro começa a sobrar para você. E esse dinheiro bem aplicado, bem investido, ele vai retornar com frutos. E esses frutos reinvestidos vão gerar mais frutos. E a sua continuidade, a sua consistência, a sua permanência vai gerando a excelência e vai gerando o hábito de economizar, o hábito de juntar dinheiro, e esse hábito vai sendo potencializado, porque você vai aprendendo a administrar o seu dinheiro, e aí entra, né, a questão da parábola dos talentos, né, que Jesus contou sobre, que essa parábola acho que todos já sabem, né, que o administrador faria uma viagem, entregou 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um, e quando voltou exigiu, aquele que havia recebido 5 dobrou, o que havia recebido 2 dobrou, e o que havia recebido 1 ficou com medo, enterrou e devolveu apenas o que era de direito, que era 1. Bom, trazendo para o contexto espiritual, bíblico, cristão, existem algumas interpretações de comportamentos individualizados de cada um, mas aqui no objetivo agora não é fazer esse tipo de análise, mas de forma genérica é mostrar que na matemática, quando se fala em juntar dinheiro, é preciso que nós aprendamos a utilizar os sinais da matemática que melhor nos favorece. Quais são? Adição, mais e multiplicação, vezes. Me diga, você quer somar ou multiplicar o seu dinheiro? Lembre que, no meu conceito, sucesso é, no mínimo, 1% a cada dia. Melhor. Então, se eu sou melhor 1% a cada dia em qualquer dos meus hábitos, em qualquer dos meus relacionamentos, inclusive com o meu dinheiro, eu consigo, inicialmente, por ser pouco, somar. Mas, na medida que ele vai crescendo, vai se somando, e nessa somatização chega um momento que ele começa a multiplicação.
E isso é um movimento natural, porque se eu aprendo a somar, logo, logo eu vou aprender a multiplicar. Não é essa a ordem natural da aprendizagem no ensino fundamental básico? Então, aqui nós estamos na base, construindo a base, o orçamento familiar. O orçamento familiar ele tem que pegar da simplicidade, ele tem que pegar do que é básico, do que é elementar, e nessa construção básica, simples, objetiva, estabelecendo uma reserva de 10% da sua remuneração para que essa possa ser somada às 10% do mês seguinte, 10% do mês seguinte. No final do ano vai ter 10% do total da sua remuneração ano, e isso vai somando-se e depois vai ter condições de ser multiplicado infinitas vezes. É assim que se constrói a riqueza, é assim que se constrói o equilíbrio financeiro, é assim que se constrói uma vida mais saudável, economicamente falando, e é assim que você consegue medir, entender e viver a sua prosperidade. Amanhã eu vou trazer uma sequência desse raciocínio na construção dessa prosperidade de forma mais efetiva possível. Nunca se esqueça, o fim é o melhor que o começo. Nós estamos numa jornada da prosperidade, a base é difícil às vezes, perdemos muito tempo falando sobre ela, perdemos muito tempo construindo as bases, mas uma vez feita a base de forma profunda, de forma sólida, de forma enraizada, nós estamos preparando a nossa edificação para suportar vários níveis, vários andares, sem que a base seja abalada. E é esse o meu objetivo, trazer para vocês esse tipo de conceito. E só para fechar, sonhe grande. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande e haja. Comece pela simplicidade, não menospreze esse conteúdo de hoje pela simplicidade que ele apresenta, porque é muito efetivo. Fiz isso, tenho colhido bons resultados, faço isso constantemente, tenho colhido bons resultados com isso. Estou aqui para partilhar com vocês e não vou passar algo que eu não viva. Eu vivo isso, eu faço isso. E eu sei que isso dá certo, e eu sei o quanto isso é bom emocionalmente para a gente. Sei o quanto isso produz resultados positivos na vida da gente. E eu quero compartilhar com você, eu quero ajudar você a crescer. Vamos junto nessa? Se gostou do conteúdo, deixe seu curtir, deixe seu like, comente, compartilhe se fizer sentido, inscreva-se no canal se não for inscrito. E vou ficando por aqui, amanhã tem mais. Fui!